Saudações. Ontem eu fiz 2 vídeos sobre a China, sobre o modelo chinês de modo geral, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o socialismo. Não aquele socialismo teórico que existe nos livros e nas cabeças de militontos, trotskistas e stalinistas, certo? Nós temos algum respeito pelo PCO, talvez um pouquinho de respeito pela UP, né? E alguma coisa pelo PCB também, mas vamos falar sério, né? PSTU, socorro trotskista, mas é difícil, porque essas pessoas ficam presas em modelos, e o próprio Xi Jinping deixou isso muito claro, elas não estão preparadas para enfrentar a realidade. A vida das pessoas não muda por modelos, a vida das pessoas muda quando a realidade é transformada. Isso é um princípio básico do marxismo, que essas pessoas ignoram. Eu não participo, critico, claro, porque é meu dever, assim como eles criticam as pessoas que pensam como eu. Estamos num debate saudável, perfeito? Então é isso. Discordo, por causa disso, eu tenho certeza que os meus irmãos da UP, do PCO, do PSTU, do PCB também discordam das coisas que eu falo e escrevo. É normal dentro de uma democracia, dentro do debate de esquerda. Mas eu quero falar sobre o modelo de socialismo real. Certo? Por que isso? Porque são os modelos de socialismo real que os Estados Unidos e a OTAN combatem. Eles adotam um modelo de capitalismo, capitalismo financeiro, que suga populações inteiras, reduzindo milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões a pobreza, para que se produza uma coisa chamada bilionário. Uma coisa tipo Elon Musk é uma aberração. Sabe, bilionário é uma aberração que só existe porque a pobreza é gerada. A epidemia do Covid deixou isso muito claro. Durante a epidemia do Covid, a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou e, adivinha, o número de bilionários aumentou. Certo? Hoje nós temos uns 40 bilionários que têm metade da riqueza da Terra. Então, na verdade é menos que isso, parece que é 19, né? Metade da riqueza do planeta está na mão de 19 bilionários. Olha que loucura. Olha, você pode existir uma insanidade dessa. Como é que tão poucas pessoas acumulam tanto dinheiro? É o sistema. Ele tem que dar nome ao sistema. O nome do sistema é capitalismo financeiro. É por isso que os Estados Unidos lutam pelo poder dos bilionários, certo? É por isso que a União Europeia luta pelos bilionários europeus. Então, os bilionários representam uma mistura de neofeudalismo, eles representam uma classe ali muito pequena, semelhante à nobreza, misturado com neoescravismo, porque o trabalhador de hoje, ele trabalha muito mais que o trabalhador da Idade Média e vive proporcionalmente pior. Ah, mas na Idade Média vivia não sei quantos anos, mas isso não era por conta do sistema econômico, era por conta dos avanços da saúde. Certo? E você vai falar, só foi possível graças ao capitalismo. Não, foi possível graças à ciência, que desenvolveu muito no socialismo também. Então eu não vou ficar aqui perdendo tempo discutindo agora o capitalismo, coisa que eu ainda quero fazer, de verdade eu quero. Inclusive precisa, porque você não pode fazer uma análise geopolítica como se fosse narração de novela, de luta, de MMA, ou de partida de futebol americano, que é o que a gente vê muito por aí. Como se as guerras, como se as disputas geopolíticas acontecessem por preciosismo, por capricho dos países. Isso não existe. O que está em jogo é algo muito maior. Bom, mas nós falamos ontem sobre o modelo de socialismo ecológico chinês. Não é o único modelo socialista que existe. Nós temos aquilo que podemos chamar de socialismo industrial, que é o que você encontra, por exemplo, na Rússia e no Irã, no Vietnã. São 3 países classicamente que adotam o socialismo industrial. O Vietnã, eu acho que ele acompanha bastante a China, ele pode caminhar rapidamente para um modelo socialista ecológico, mas por enquanto ele é um modelo socialista industrial. Temos um socialista autocrata, a Coreia Popular. Não vamos criticar porque eles têm as especificidades deles que não podem ser, negadas aqui. A Coreia Popular é um país que vive sob acosso de inimigos poderosos e vizinhos. Temos um modelo de socialismo que eu chamaria de consultivo, né? Que, por exemplo, que existe em Cuba, um socialismo consultivo plurinacional, em construção na Bolívia. Tivemos um socialismo cooperativo na Iugoslávia, que foi destruído pelos Estados Unidos, exatamente pela sua eficiência, né? Ah, mas então, se era tão eficiente, por que não existe mais? Ora, porque os Estados Unidos destruíram. A Iugoslávia era um país de 23 milhões de habitantes. Não dá para você lutar contra os Estados Unidos, né? Que usaram nacionalismo,
usaram o fascismo latente entre croatas, por exemplo, para destruir o país. Essa foi a questão. Depois da morte de Tito, que era o fator que unificava o país, ele aos poucos foi perdendo a sua força centrípeta, que era exatamente a figura do nosso grande torneiro mecânico socialista. E aí foi fácil para os Estados Unidos, principalmente depois do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, acabar com o país. Perfeito? É isso. Tinha também problemas nacionais mal resolvidos. Essa questão da identidade nacional mal resolvida é um perigo para qualquer modelo socialista. Provavelmente é assim que eles vão tentar acossar o Irã, que você tem uma minoria de azeres lá, e eles já estão usando o Azerbaijão e a Turquia para criar problemas. É assim que eles tentaram contra a Rússia, a questão tchetchena, mas que agora são aliados dos russos. Por quê? Porque Putin soube lidar com isso. Na China também existem minorias, e a China sabe lidar bem com essas minorias e, portanto, prevalece. Mas essa questão nacional é muito importante. Os modelos socialistas que ignoram, fracassam. Isso é indiscutível e inquestionável. Correto? De toda forma, eu quero deixar mais ou menos explícito que, na minha humilde opinião, não é só uma opinião, vamos balizar em dados. A Rússia, 70% da economia é controlada pelo Estado. Então, pode sim ser considerado um Estado socialista, porque, inclusive, o Estado organiza, planeja e dirige a economia. E a democracia? Gente, olha, democracia burguesa, eu já disse em outro vídeo, não é democracia, certo? As pessoas, na verdade, não escolhem nada. Você acha, honestamente, que faz a mínima diferença escolher entre trabalhista e conservador na Inglaterra? Escolher entre democrata e republicano nos Estados Unidos?